A Arábia Saudita, uma terra rica em história e tradição, é o berço do islamismo e guardiã de seus dois locais mais sagrados, Meca e Medina. Estas cidades não são apenas destinos de peregrinação, mas também símbolos de fé e devoção para milhões de muçulmanos ao redor do mundo. A cada ano, milhões de fiéis viajam para Meca para cumprir o Hajj, um dos 5 pilares do Islã, demonstrando a profunda conexão espiritual que liga os muçulmanos a esta terra. Este reino desértico, governado pela Casa de Saúd, adere estritamente à lei Sharia, tornando-se uma nação única e frequentemente debatida no cenário mundial. A paisagem árida e vasta do deserto contrasta com a riqueza cultural e espiritual que permeia a sociedade saudita. A bandeira verde, com a inscrição da Shahada, representa a fé inabalável e a identidade islâmica do país. Diferente dos sistemas legais seculares, a Sharia não é meramente um conjunto de leis, mas um código de conduta abrangente derivado de textos e tradições religiosas islâmicas. O Alcorão e os Hadiths, que são os ditos e ações do profeta Muhammad, formam a base deste sistema jurídico. A caligrafia islâmica, frequentemente vista nas paredes das mesquitas, é um lembrete constante da presença divina e da importância da lei sagrada na vida cotidiana. Ela governa todos os aspectos da vida de um muçulmano, desde a oração e o jejum, até transações financeiras e interações sociais. Durante o mês sagrado do Ramadã, os muçulmanos jejuam do amanhecer ao anoitecer, um ato de devoção e disciplina que reforça a comunidade e a fé. As orações diárias, realizadas 5 vezes ao dia, são um pilar central da prática islâmica, conectando os fiéis a Deus e uns aos outros. Na Arábia Saudita, a Sharia é a lei do país, moldando o sistema jurídico, as normas sociais e a identidade cultural. Os tribunais sauditas aplicam a Sharia em uma variedade de casos, desde disputas comerciais até questões familiares. As cidades sauditas, com sua arquitetura tradicional, refletem a fusão de modernidade e tradição, onde a vida cotidiana é guiada por princípios islâmicos. Esse compromisso inabalável com a Sharia, no entanto, atraiu críticas de organizações internacionais de direitos humanos, particularmente em relação a punições consideradas cruéis e incomuns pelos padrões ocidentais. As práticas como a flagelação e a amputação, prescritas para certos crimes sob a Sharia, são vistas como violações dos direitos humanos por muitos observadores externos. As reuniões de organizações de direitos humanos frequentemente destacam essas questões, gerando debates acalorados sobre a compatibilidade da Sharia com os direitos universais. A controvérsia em torno dessas práticas decorre de um choque fundamental de valores entre o secularismo ocidental e a jurisprudência islâmica. Este conflito de valores é evidente em fóruns públicos e debates internacionais, onde as diferenças entre as perspectivas ocidentais e islâmicas sobre justiça e moralidade são discutidas intensamente. A coexistência de símbolos ocidentais e islâmicos ilustra a complexidade e a profundidade deste diálogo global. Enquanto os sistemas legais ocidentais priorizam os direitos e liberdades individuais, a Sharia enfatiza o bem-estar coletivo, a harmonia social e a adesão à lei divina. Nos tribunais ocidentais, a ênfase está na proteção dos direitos individuais e na justiça imparcial. Em contraste, os estudiosos islâmicos discutem a aplicação da Sharia com um foco na manutenção da ordem social e na conformidade com os preceitos religiosos. Essa diferença de perspectiva está no cerne do debate sobre a aplicação da Sharia na Arábia Saudita, particularmente em casos envolvendo punições corporais e pena de morte. A balança da justiça, um símbolo universal, assume significados diferentes em contextos ocidentais e sauditas. As reuniões dos conselhos tradicionais sauditas
refletem a busca por um equilíbrio entre a justiça divina e a justiça humana, um tema central na aplicação da Sharia. Para entender a base da Sharia, é preciso mergulhar nos textos sagrados do Islã, o Alcorão e os Hadiths. Estes textos não são apenas documentos religiosos, mas também guias abrangentes que moldam a vida de milhões de muçulmanos ao redor do mundo. Eles fornecem diretrizes sobre como viver uma vida que esteja em harmonia com os princípios islâmicos. O Alcorão, considerado pelos muçulmanos como a palavra literal de Deus revelada ao profeta Maomé, forma a base da fé e da prática islâmica. Cada versículo, ou ayah, é visto como uma mensagem direta de Deus, oferecendo orientação espiritual e moral. Ele contém versículos que abordam uma ampla gama de assuntos, incluindo fé, adoração, ética e conduta social. Além disso, o Alcorão também aborda questões legais e sociais, fornecendo uma estrutura para a justiça e a equidade na sociedade islâmica. Os Hadiths, por outro lado, são coletâneas de ditos e ações atribuídos ao profeta Maomé. Eles complementam o Alcorão, oferecendo exemplos práticos e detalhados de como os ensinamentos do Alcorão podem ser aplicados na vida cotidiana. Eles servem como exemplos práticos de como os muçulmanos devem viver suas vidas de acordo com os ensinamentos islâmicos. Os hadiths são essenciais para a compreensão completa da Sharia, pois fornecem contexto e detalhes adicionais que não estão presentes no Alcorão. Juntos, o Alcorão e os hadiths fornecem a estrutura para a jurisprudência islâmica. Esta combinação de textos sagrados é a base sobre a qual os estudiosos islâmicos constroem suas interpretações e decisões legais. Estudiosos e juristas interpretam esses textos para derivar regras específicas sobre vários aspectos da vida, incluindo a justiça criminal. Este processo de interpretação é conhecido como fiqh, e é uma disciplina complexa que requer anos de estudo e compreensão profunda dos textos sagrados. Punições como a amputação da mão por roubo, embora consideradas arcaicas e bárbaras por alguns, provêm de interpretações de versículos do Alcorão e dos hadiths, que enfatizam a gravidade do roubo e a necessidade de medidas dissuasivas severas. Essas punições são vistas como um meio de manter a ordem e a justiça na sociedade. Compreender os fundamentos teológicos da Sharia é crucial para entender por que a Arábia Saudita, como uma nação profundamente enraizada na tradição islâmica, mantém essas práticas. A Sharia não é apenas um conjunto de leis, mas um sistema de vida que abrange todos os aspectos da existência humana. É uma perspectiva frequentemente perdida nos debates acalorados sobre direitos humanos, tornando essencial abordar essa questão complexa com sensibilidade e disposição para entender as perspectivas de todas as partes envolvidas. Somente através do diálogo e da compreensão mútua podemos encontrar um terreno comum e promover um mundo mais justo e equitativo. A amputação da mão, uma punição reservada para roubo na Arábia Saudita, é talvez um dos aspectos mais controversos da lei Sharia aos olhos da comunidade internacional. A prática tem gerado debates acalorados sobre direitos humanos e justiça. Essa punição, embora enraizada em interpretações de textos islâmicos, é vista por muitos como uma medida extrema. No entanto, para os defensores da Sharia, ela representa um meio de manter a ordem e a moralidade na sociedade. É aplicada somente sob condições específicas e após um processo judicial rigoroso. O sistema judicial saudita é estruturado para garantir que apenas os casos mais graves resultem em tal punição. Para que a amputação da mão seja considerada, o roubo deve atender a certos critérios. Não é qualquer ato de furto que leva a essa consequência severa. Os bens roubados devem ter um valor significativo, excedendo um limite monetário específico. Este limite é estabelecido para diferenciar entre pequenos furtos e crimes mais sérios. Pequenos furtos, como roubar comida por necessidade, não justificam uma punição tão severa.
A lei leva em consideração as circunstâncias do crime e a necessidade do indivíduo. Além disso, o roubo deve ser provado, além de qualquer dúvida razoável, por meio de testemunho ou confissão do acusado. A evidência deve ser clara e convincente. O processo judicial na Arábia Saudita envolve um sistema de tribunais com diferentes níveis de autoridade. Cada nível tem um papel específico na revisão e julgamento dos casos. Casos envolvendo crimes graves, como roubo, são julgados por um painel de juízes versados em jurisprudência islâmica. Esses juízes são treinados para interpretar a lei Sharia de acordo com os princípios religiosos. O acusado tem o direito à representação legal e pode recorrer da decisão do tribunal para tribunais superiores. Este direito de apelação é uma parte crucial do sistema judicial saudita. Embora a aplicação da amputação de mãos continue sendo um ponto de discórdia, muitos argumentam que ela serve como um forte dissuasor contra o crime. A dissuasão é vista como um meio de proteger a sociedade. É essencial entender o contexto e a estrutura legal que cercam essa punição na Arábia Saudita. Sem essa compreensão, é fácil julgar a prática sem considerar os fatores culturais e religiosos. Não é uma punição aplicada arbitrariamente, mas sim uma medida aplicada em circunstâncias específicas após um processo judicial completo. Cada caso é examinado com cuidado para garantir que a justiça seja feita. Mas sim uma medida aplicada em circunstâncias específicas após um processo judicial completo, refletindo a interpretação rigorosa do país da lei Sharia. A aplicação da lei é vista como uma forma de manter a ordem e a justiça, refletindo a interpretação rigorosa do país da lei Sharia. A complexidade do sistema legal saudita e a sua base religiosa tornam a questão da amputação de mãos um tema de grande debate e controvérsia.